gente encerra a unidade 3. Na aula que vem, da unidade 4, eu acredito que a unidade 4.1 e 4.2 eu vou ter que fazer também as duas como dobradinha, como eu fiz na semana passada com a 3.2 e com a 3.3, para a gente que eu conseguir cumprir todo o conteúdo programático antes das provas. Referente ao nosso retorno, estava previsto inicialmente que a gente retornaria no dia 18 de maio. Porém, como nós temos o decreto do governador Dória prorrogando a quarentena até o dia 31 de maio, então desconsidera aquele prazo do dia 18 de maio e está prorrogado o retorno até posterior a 31 de maio. Então, se caso tenha uma nova prorrogação, novamente será prorrogado. A gente vai ver como que vai ficar a situação referente às avaliações, mas eu aviso daí vocês tudo com antecedência, por conta que a nossa semana de avaliação é só lá em junho, a partir da terceira semana de junho. Então, a gente tem um tempinho até lá, quem sabe a gente vai fazer as avaliações presenciais. Se não for possível fazer presenciais, a gente vai fazer da mesma forma como foi a primeira avaliação, também será realizada daí via remota. Acredito que pelo mesmo sistema que a gente teve a primeira avaliação, a oficial 1, tá, gente? Mas a gente vai conversando. Eu vou avisando vocês antes disso, fiquem tranquilos. Eu disponibilizei os slides da aula de hoje, eles estão lá na aula 3.4, bem como o link da atividade que a gente vai fazer hoje. A atividade ela é do Forms, ele também está na unidade 3.4, está lá a atividade, unidade 3.4, mas eu vou colocar no grupo do WhatsApp também, como eu fiz com os slides de hoje, além dele estar no ambiente virtual, eu também disponibilizei os slides no grupo do WhatsApp, beleza? Então, vamos. Então, hoje nós vamos falar sobre os grandes sistemas jurídicos que nós temos. Então, a gente vai falar a gente vai pegar o direito canônico, como que era, como que surgiu, tal, até os grandes sistemas que a gente tem até os dias de hoje, tá, gente? Vocês conseguem visualizar meus slides? Todo mundo está vendo? Sim, tá ok. A senhora mandou antes, né? Isso, eu já tinha mandado antes, esse mesmo. Bom, então a gente vai começar falando dos grandes sistemas, a gente vai entrar recapitulando um pouquinho do que a gente viu referente ao direito canônico. Então, a principal característica que a gente tem referente à formalidade do direito canônico é que ele era um direito escrito. Então, ele surgiu naquele momento do domínio da Igreja Católica, que a gente viu na Baixa Idade Média. Então, ele traz uma forte herança do direito romano, da escola da Civil Law. Então, que é a escola que predomina a lei escrita, que predomina a codificação. Então, o direito canônico, ele se estabelece por normas da lei da Igreja Católica, que predominaram nas civilizações durante todo o seu domínio da Baixa Idade Média. Lembra que a gente tem que a Idade Média ela se divide entre a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. O grande domínio que a gente teve da Igreja Católica na Idade Média, ele ocorreu na Baixa Idade Média. Então, a predominância desse direito canônico, ele foi fruto do contexto histórico, então da queda que a gente teve do Império Romano. Então, naquele momento, eu tive uma descentralização do poder político e, com isso, a Igreja ela passou a ser a única estrutura político-administrativa organizada que era capaz de manter a memória jurídica do Império do Ocidente. Então, com isso, a Igreja Católica, ela herda essa cultura romana. Então, durante o surgimento daqueles reinos bárbaros, apenas ela é que mantinha essas boas relações, essa transmissão dos conhecimentos jurídicos e dos sistemas que foram desenvolvidos pelo sistema romano.
Então, dessa forma que a Igreja Católica se tornou dominadora da ordem jurídico-política, mesmo estando no poder político espelhado por vários reinos. Então, quando a gente fala em direito canônico, quais são as fontes desse direito? A primeira fonte do direito é extraída de normas contidas na própria Bíblia. A segunda fonte consiste nas determinações, então, dos papas, dos concílios que ocorriam quando da reunião dos bispos, que fixava, então, regras sobre diversos assuntos, dentre outros assuntos, ele promulgou-se leis canônicas. Um exemplo de concílio, é o concílio que ocorreu da Basileia, que reuniu todas as coleções do direito canônico, então usando de fragmento das compilações de Justiniano, constituindo assim o Corpus Iuris Canonici. E a terceira fonte era o costume, que ela se dividia em três regras básicas, que fosse seguido pelo menos por 30 anos, que estivesse de acordo com o direito divino e que não ofendesse a razão da igreja. Então, essa que era a base do direito canônico da Idade Média. Então, aqui a gente começa, um dos primeiros sistemas jurídicos que ocorreram. Nós tivemos outros, então, quais são os grandes sistemas jurídicos que nós temos? Essa classificação é do professor René Davy. Então, ele reúne os sistemas jurídicos em subsistemas. Quais são esses subsistemas? Então, nós temos o sistema romano-germânico, que é o que nós denominamos de civil law. Então, esse sistema predomina-se a codificação do direito, e é o que se encontra grande parte do direito brasileiro ainda. O B, o sistema da common law, que ele não deve se confundir exclusivamente com o sistema inglês, por causa que ele é aplicado não só na Inglaterra, mas em vários outros países. Ele, então, é um sistema anglo-saxão. Ele deriva dos sistemas de direitos que eram regidos pelas tribos antes da conquista da Normandia pela Inglaterra. Então, ele é mesmo anterior até à common law daquele país. O sistema dos direitos socialista, aqui ele inclui, então, países da antiga Europa, do leste, como, por exemplo, a Rússia, que acabaram, então, por abandonar o mesmo, a partir da reestruturação que a gente teve da Europa, após a queda do Muro de Berlim. Ele ainda encontra-se um grande respaldo na República Popular da China e também ainda junto a Cuba. Outras concepções que nós vamos ter do direito refere-se aos direitos do Extremo Oriente, o direito judaico, direitos da África e de Madagascar. Nesses ramos, em determinados países, a principal fonte das normas jurídicas nacionais reside em textos religiosos e nas interpretações oficiais dos líderes religiosos. Então, em alguns outros sistemas, as normas jurídicas são definidas por determinados ramos de direito privado, principalmente em matéria da área de família, e alguns ainda também se utilizam da common law, como acontece na Índia e no Paquistão. No direito romano, e isso trouxe influência para a gente, surge a cláusula rebus sic stantibus. O que essa cláusula, então, determina? Então, ela permite que ocorra uma alteração no contrato, sendo uma exceção àquela obrigatoriedade, desde que haja, então, uma alteração que não havia sido previsto no início da celebração do contrato. Então, o que significa? Rebus sic stantibus, em latim, sua expressão significa enquanto as coisas estão assim. Então, é uma figura no universo do direito contratual, que ela
teve uma grande importância e ainda tem dentro do direito. Então, ela é uma variável que ela é capaz de alterar os efeitos da pacta sunt servanda, que a gente ainda vai estudar na aula de hoje. Em que pese ser o contrato, a princípio, considerado como obrigatório, algumas vezes como imutável, como regra geral, então o contrato ele pode vir a ser revisto, excepcionalmente, quando houver uma mudança que ela seja imprevisível nas condições existentes. Então, na época em que foi formulado o contrato. Então, a rebus sic stantibus é, por assim dizer, a instrumentalização que a gente tem da teoria da imprevisão. A execução do contrato nas mesmas condições em que ele foi pactuado, ele se torna impossível de ser mantido devido à mudança imprevisível e inesperada que ocorreu. A gente está vivendo, nos dias de hoje, uma situação que é cabível rebus sic stantibus, principalmente dentro, por exemplo, dos contratos de locação de imóveis comerciais, onde nós temos vários imóveis comerciais que estão sendo obrigados a ficar com as portas fechadas, a não poder realizar suas atividades por conta do processo da quarentena. Então, quem que esperava a situação da quarentena? Então, isso pode ser um motivo justificável, dependendo do ramo da sua atividade, das condições que você tem para manter o seu negócio, do encerramento da sua atividade de fechar as portas e rescindir o contrato sem o pagamento da multa, por exemplo? Vocês consideram que seria possível, por exemplo, invocar a cláusula rebus sic stantibus? Imagina o seguinte, então você tem um contrato de locação de um imóvel comercial, vamos dizer que esse imóvel comercial é uma casa noturna. A probabilidade que você vai ter de uma casa noturna reabrir nos próximos dias é nula. Então, já estamos em sistema de isolamento há muito mais de 30 dias. Então, ela tem condição, ela não tem condição de manter, de custear. Existiria a possibilidade de rescisão do contrato sem o pagamento da multa, com base na invocação da cláusula rebus sic stantibus? Vocês vão me responder daqui a pouco. Vamos rever vamos aprofundar mais um pouquinho o nosso estudo. Então, qual que é a origem histórica que a gente tem dessa cláusula? Ela surgiu lá no Código, então, já na Mesopotâmia. Então, no artigo, para ser mais exato, no número 48 do Código de Hammurabi, ele previu o seguinte: se alguém tiver uma dívida de empréstimo e uma tempestade destruir o grão, ou a colheita falhar, ou o grão não crescer por falta de água, nesse ano ele não deverá a seu credor nenhum grão. Ele levará com água sua tábua de dívida e não pagará aluguel naquele ano. Então, essa é uma previsão que estava lá no Código Hammurabi, a previsão de número 48. Então, ela já trazia essa determinação, é a origem que nós temos da cláusula rebus sic stantibus. Então, ela afirma o prestígio desde a época de Constantino. Então, era um vínculo pessoal que você ligava o devedor ao credor numa relação de absoluta sujeição. Então, destinada de qualquer caráter patrimonialista, como ocorre hoje, a gente tem dentro do direito moderno. Então, na época do ius civilis, processava-se a intangibilidade dos contratos. Que é isso?
Então, em vez de celebrado em conformidade com os requisitos legais, o contrato ele torna-se perfeito e acabado, não dando lugar a arrependimento e não sendo possível os contratantes desfazerem o que foi pactuado. Então, a separação desses dois sistemas, eles vêm consolidar o que já estava previsto anteriormente às leis romanas. Então, dando uma clara intenção de pretender elaborar uma legislação que ela comportasse uma tentativa de igualdade entre as partes. Posteriormente, em uma passagem da legislação romana, no digesto de 533 d.C., nós temos que, onde a obrigação assumida somente se faria válida se mantido o mesmo estado que existia quando da sua estipulação, então, coube aos canonistas da Idade Média, requeram os representantes do cristianismo o papel de temperar essa força obrigatória do contrato e a possibilidade do desacordo diante do enriquecimento de um dos contratantes em detrimento do outro, por conta de um acontecimento inesperado que ocorreu e que impossibilita, por conta disso, a continuidade do contrato. No final do século, entre o final do século XVI e o final do século XVIII, a cláusula rebus sic stantibus, ela gozou de um período de determinação teórica, sendo objeto de literatura, tendo várias fixações doutrinárias, principalmente elas tiveram várias obras doutrinárias no Brasil que trataram sobre o tema. Então, alguns códigos também adotaram o uso da cláusula rebus sic stantibus, como, por exemplo, o Codex Maximilianus Bavaricus Civilis, em 1756, o Código Prussiano, de 1774, o Código Austríaco, de 1708, o próprio Código de Napoleão, o Código Civil Francês, de 1804, todos eles traziam expressa previsão da aplicação da cláusula rebus sic stantibus. Então, o que determina, então, essa cláusula em si? Essa cláusula, ela possibilita o descumprimento do contrato diante de um acontecimento imprevisível, e que esse acontecimento acaba causando um desequilíbrio contratual e um enriquecimento indevido de uma das partes. Um dos exemplos que nós temos é o que se chamava de war cases, que são casos de guerra. Um desses casos é o Affaire de la Compagnie du Gaz de Bordeaux. Esse caso ele aconteceu em decorrência da Primeira Guerra Mundial. Então, começaram a surgir na Europa vários casos. Então, no período anterior ao conflito mundial, a companhia de gás ela pagava 22 francos por tonelada de carvão. Durante a guerra de 1914 a 1918, o preço da tonelada de carvão chegou a atingir a cifra de 117 francos. Essa situação, então, ela levou a concessionária francesa a requerer a revisão do contrato de fornecimento de gás. No contrato, era proibido o aumento da tarifa na hipótese de elevação do preço da matéria-prima. O Conselho de Estado da França decidiu pela procedência do pedido da companhia, entendendo que o aumento do preço de produção decorreu de situação excepcional, que ultrapassava todos os cálculos e limites previstos pela parte quando firmaram o contrato.
O precedente acabou generalizando pelo Conselho de Estado da França aplicá-lo em outras situações análogas, ganhando finalmente o reconhecimento legislativo, que foi promulgado em 1918 pela lei belga. Na Itália também, nós temos o Decreto-Lei 739 de 1915, que em seu artigo 1º já considera a guerra como caso de força maior para exonerar o devedor das responsabilidades decorrentes dos contratos celebrados antes da data do decreto de mobilização geral. Então, não só quando torne impossível a prestação, mas também quando acarrete excessiva onerosidade. Então, essa excessiva onerosidade acaba causando esse desequilíbrio contratual. Pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Código Civil, ela também é tratada pela nomenclatura de teoria da imprevisão. Então, são razões que justificam, durante a conflagração mundial, então, o interesse é o enfoque do autor, conferindo, então, a posição também da jurisprudência, justificando uma revisão dos termos do contrato. Então, por exemplo, a falta de ambiente propício a uma atividade produtiva em determinado setor, a insuperável dificuldade de transporte, a carência absoluta de materiais de construção, o aumento repentino dos salários acompanhando a alta das utilidades, então as leis de emergência, então as conquistas de divisas de stock options, então as linhas de montagem de produção exclusiva de material bélico, então tudo isso acaba servindo como fundamento para que se invoque a teoria da previsão. Então, os juízes, eles devem analisar, então, a vulnerabilidade da declaração de boa vontade, libertando o obrigado do empenho de sua palavra, pois as obrigações futuras, elas passam a se basear no pressuposto da não possibilidade do cumprimento do acordo. Então, não há tempo para surgir aos poderes competentes a criação de leis novas ou adaptação das leis exigentes. Então, não é possível aguardar uma demorada manifestação dos órgãos legislativos. Então, sendo imperioso que o próprio judiciário, diante da gravidade da situação, ele venha a se posicionar e aplicar a teoria da imprevisão para restabelecer a ordem. Então, isso a gente pode considerar como uma necessidade da intervenção do Estado nas relações contratuais. Então, a cláusula rebus sic stantibus, ou teoria da imprevisão, nada mais é do que a intervenção que o Estado faz na relação contratual. Então, o que ocorre? Nas legislações, elas, na época, a grande parte não trazia essa previsão. Nós vamos ter a previsão da teoria da imprevisão dentro do Código Civil de 2002 e também dentro do Código de Defesa do Consumidor. O nosso Código de 1916, ele não possui uma previsão específica no tocante à imprevisão contratual. Quem foi primeiro foi atuar, foi ter uma previsão escrita referente nesse sentido, foi o direito inglês e o direito norte-americano. Então, que ele sempre trazia a influência do direito romano também. Então, o propósito de contemporizar, então, eventuais modificações, os ajustes contratuais. Então, os tribunais ingleses, eles instituíam o sistema que eles denominaram como a aventura da frustração.
Já o direito norte-americano introduziu no seu sistema como um dos princípios integrantes da common law. E como que a cláusula rebus sic stantibus entrou no direito brasileiro? Então, assim, ainda em 1920, lembra que o nosso código é de 1900, o primeiro código que nós tivemos é de 1916. Então, depois nós tivemos um dos juristas da época que ele chegou a abordar a teoria da imprevisão nos casos de vencimentos antecipados de dívidas oriundos de falência em concurso dos credores, mas não tinha uma previsão escrita na lei. Então, a ausência do dispositivo expresso de aplicação geral, então, não permitia uma revisão do contrato fundamentado na imprevisão, que a doutrina brasileira se dividia dessa forma em 3 correntes. Os antirrevisionistas, para os quais qualquer circunstância anormal no momento da execução do contrato não poderia influir na validade do consentimento expresso na formação do contrato. Os revisionistas, que defendiam a revisão contratual no caso de alterações do ambiente objetivo no qual se formou o contrato, então acarretando para o devedor uma onerosidade excessiva e para o credor um lucro inesperado. E os moderados, os partidários dessa corrente, eles entendiam que as circunstâncias que resultassem de caso fortuito ou de um evento genérico que abrangesse sua condição de execução do contrato, então todas elas, desde que fossem análogas ao contrato, justificavam a sua revisão. Então, nós temos, posteriormente ao Código Civil, diversas legislações especiais que trouxeram essa previsão, permitindo, então, nós tivemos o decreto 20.632 de 1931, que permitiu a rescisão de contratos de locação celebrados pelo Departamento de Correios e Telégrafos em decorrência da teoria com base na teoria da previsão. Depois, em 1933, nós tivemos um outro decreto que admitia o adimplemento das obrigações em ouro ou moeda estrangeira, abolindo a cláusula ouro. Referente, nós tivemos a lei de locação, que vigorou até a entrada do novo Código Civil, a Lei 8.245 de 1991, que previa que o empregado que fosse transferido por ato do empregador tinha o direito de realizar a denúncia do contrato antes do termo final, bem como que assegurava o direito de revisão do aluguel após decorrido o prazo de 3 anos. Então, a própria Constituição Federal, no artigo 37, inciso 21, ela também traz uma base jurídica, ao passo que ela determina o equilíbrio contratual, ele pode ser modificado em decorrência de fato imprevisível. Tá, agora eu pergunto para vocês, eu queria saber de vocês, considerando a atual situação que nós encontramos hoje. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Uma empresa comercial que tem uma casa noturna num imóvel locado. Ela não tem a mínima previsão de quando que vai retornar. Faz mais de 60 dias que encontra com suas atividades restritas, sem possibilidade de atuação. Ela poderia ingressar com um pedido de rescisão contratual? O que vocês acham? Existiria essa possibilidade? Vocês acham que seria possível a revisão contratual? Alô? Oi, fale. Vocês estão me ouvindo? Estão, né? Tô. Porque você respondeu.
mas eu Sim, eu não consigo ver ninguém. Estou como se ainda estivesse aguardando o ingresso, a autorização de ingresso, tá? Eu não que vou, estranho. eu não vou sair porque foi difícil entrar e pode ser que eu saia e não consegui retornar. Não consigo. Eu queria Não, mas responder eu queria responder a sua pergunta, professora. Nós temos o artigo 421 que fala justamente da excepcionalidade, né? Uhum, É exato. impossível não dizer que nós estamos em uma situação excepcional. Eu até posso falar de cadeira, porque esse foi o assunto na empresa a qual eu trabalho, e nós temos vários contratos de locação. No mês de março, eles foram dados bonificação de 50% e não foram gerados no mês de abril, justamente porque o jurídico da empresa se baseou lá 317, 478, 479, 480 e 421, todos do Código Civil, e que falam alguma coisinha sobre as excepcionalidades. Então, antes da gente mandar o boleto e depois ser instado a cancelar ele, né? Porque a geração de um boleto gera automaticamente aí a falta de pagamento, inserção de nomes nos Serasas da vida, né? E isso acaba gerando outros pormenores que vão ser discutidos depois, né? Inclusive, não sei se vocês viram, mas nós estamos com uma medida provisória que ela está em vigência referente à suspensão dos apontamentos de negativação de crédito. Sim, sim. A gente está em vigência de uma medida provisória nesse sentido. Justamente por conta disso. Então, perfeito sua colocação, tá exato o que a empresa fez, porque o que ocorre? É necessário porque eu tenho um desequilíbrio dentro do contrato. Então, o que ocorre? Eu vou esperar ingressar com a ação judicial, para quê? Para daí, além de eu ter que dar o abatimento, eu vou ter que ainda pagar honorários do advogado e as custas do processo? Desnecessário. Afinal, a gente já tem uma previsão. Então, o Código de 1916, ele não trazia essa previsão. O Código de 2002, ele traz, e já o Código de Defesa do Consumidor também trazia. Então, essa previsão. Isso que a gente está tratando, essa imprevisibilidade que a gente fala, que é a cláusula rebus sic stantibus, que já estava previsto lá no direito romano, que já vinha previsto lá no Código de Hammurabi, e que é o que nós chamamos hoje de teoria da imprevisão. Então, isso que é a teoria da imprevisão. Voltando aqui. Oi, fale. Isso aí cabe. Cortou. Não te ouvi, Paulo, cortou. Alô? Oi? Oi, agora eu tô te ouvindo. Viu? Eu mudei a rede aqui da internet. Deixa eu falar. No caso aí, o que está acontecendo agora são coisas que eram impossíveis de prever, não é isso? Exato, muito bem. Cabe também, como a pergunta da senhora foi a seguinte, que se caberia uma rescisão contratual. Sim. Né, de locação. Com certeza cabe. Com certeza a lei dá esse direito principalmente a casas noturnas, a pessoas que estão completamente impossibilitadas de trabalhar, como, por exemplo, academias, né? Que nem aconteceu em Americana aí, que o prefeito, o presidente colocou um decreto, mas o governador colocou outra coisa e não vai poder abrir. Então, assim, ele tem total liberdade de estar aí. Cabe, né, a rescisão contratual se querendo, né? Não havendo negociação da outra parte, né? Sim, cabe a rescisão justamente com base na teoria da imprevisão. Então, assim, vamos entender. O que é a teoria da imprevisão? É como a gente chama hoje
a cláusula rebus sic stantibus. Então, esse era o nome que ela recebeu lá no direito romano. Hoje a gente trata ela como teoria da imprevisão, mas tem o mesmo sentido e a mesma finalidade. Sim, foi bacana que o Marcos o Marcos expôs aí, né, Uhum. os artigos, né, que dão até foi negociado aí, deu a negociação aí, deram um desconto, né, para os alunos. E o cliente não tem outros problemas maiores, né? Sim, porque é aquele negócio, como é uma situação, outra, ninguém sabe quando que vai acabar, quando que isso daí vai acabar, quando que vai retornar. Ninguém sabe, ninguém tem uma previsão. Então, não tem como você prever o que vai acontecer, como essa situação vai se resolver. Então, ela se encaixa perfeitamente para exemplificar para a aula de hoje. Ah, bacana, legal, legal. Tá bem simples de entender. Ah, que bom. E aqui no Brasil, o que a gente tem em relação à jurisprudência? Jurisprudência, o primeiro caso que analisou essa cláusula, essa regra, foi em 1938, o recurso extraordinário 2675. Ele reconheceu que a regra não era contrária ao texto expresso na lei nacional. Vejam o seguinte, a gente está em 1938, eu estou na vigência do Código de 1916, que não tinha previsão expressa da aplicação da regra da cláusula rebus sic stantibus. Então, o que disse na época o Supremo Tribunal Federal? Especialmente no direito administrativo, ainda mais do que no direito civil, não há margens para a admissão da revisão contratual sobre a pressão de novas condições econômicas. Pois, se em via de regra os contratos de direito civil se executam num ambiente limitado e em tempo restrito, os contratos de direito administrativo se dilatam em seu exercício no tempo e no espaço, sofrendo mais e, por isso mesmo, as variações inerentes às mutações sociais. A cláusula rebus sic stantibus atenua a responsabilidade por efeito de circunstâncias imprevistas, tornando impossível o cumprimento da obrigação. Então, esse foi o resumo deste recurso extraordinário. Então, essa foi a primeira posição que nós tivemos do STF aplicando a regra da teoria da previsão, mesmo diante do Código Civil de 1916, que encontrava-se em vigor, que não trazia a previsão de sua aplicabilidade. E como que a teoria da imprevisão ela vai aparecer no Código de Defesa do Consumidor? Ela vai aparecer lá no artigo 6, que fala, são direitos básicos do consumidor, no inciso 5º, que prevê a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Então, prevê, dentre os direitos básicos do consumidor, a modificação dessas cláusulas. Então, o questionamento, ele vai se interessar em saber se o dispositivo aguarda, então, a conexão com a teoria da imprevisão. Então, sabendo se a imprevisibilidade do fato ela é superveniente ao elemento que foi exigido do consumidor, então eu posso requerer a revisão do contrato. Então, eu tenho que ter a situação tem que ser imprevisível quando da negociação do contrato. Então, tornando a presunção absoluta. Então, é possível concluir que o código ele busca essa inspiração na cláusula rebus sic stantibus, porque ele considerou dentro do código que prescinde da existência dos fatos extraordinários ou imprevisíveis para a revisão do contrato. Então, sendo bastante demonstrar excessiva onerosidade e a imprevisão
de uma desta variável. Além disso, nós temos também oriundos lá do direito romano a pacta sua servanda. O que é isso? É um princípio representativo de segurança jurídica. Então, a partir desse princípio, todas as obrigações contratuais, elas adquirem uma força vinculante. E a interpretação do contrato, ela vai ficar restrita aos termos do contrato e o que acontecer com as prescrições legais. Então, a relação contratual, ela vai ser suscetível das influências de fatos posteriores, considerando, então, as modificações, as circunstâncias que acontecem em relação ao tempo, em relação ao local onde ela deve ser cumprida. Então, o princípio, também entendido como o princípio da segurança jurídica, ele é outro oponente que ele integra o universo contratual. Então, a cláusula rebus sic stantibus, ela vem instrumentalizar a teoria da imprevisão. Então, ela tem o objetivo de ancorar a execução do contrato, as condições existentes dentro do momento em que as partes manifestaram suas vontades. Então, o pacta sua servanda, ele é uma premissa de que o que foi contratado pelas partes deve ser cumprido, sendo a exceção a cláusula rebus sic stantibus. Então, uma não concorre com a outra. Como o contrato ele é uma garantia de proteção aos bens jurídicos neles tutelados, então a cláusula pacta sua servanda, ela preserva a liberdade que as partes têm de contratar. Ela preserva sua autonomia de vontade e a segurança jurídica para aquilo que está no contrato ser válido entre as partes. Já a cláusula rebus sic stantibus, ela vai assegurar a igualdade entre as partes, ela vai assegurar o equilíbrio contratual, para que haja um interesse social, ele não pode em detrimento do interesse particular. Então, eu não posso, quando eu tenho um caso excepcional, eu vou ter um desequilíbrio muito grande dentro do contrato. O que significa esse desequilíbrio? Esse desequilíbrio significa que uma parte vai ter um enriquecimento que não era previsto e nem era esperado dentro do contrato. Então, por isso que se justifica a sua revisão. Então, como o contrato, então essa cláusula, ela acaba uma complementando a outra dentro do contrato. Então, elas caminham paralelamente. Então, elas convergem para um ponto comum, que é o cumprimento da obrigação pelos contratantes, visando um equilíbrio contratual. Para visualizar um pouquinho melhor, eu trouxe, mencionando para vocês, a obra de William Shakespeare, O Mercador de Veneza. Nessa obra, um rico judeu, ele empresta 3.000 ducados a um cristão, Antônio, que necessitava do dinheiro para financiar a corte do amigo até a cidade. Então, segundo o contrato, caso o valor não fosse adimplido na data do vencimento, o europeu teria o direito de executar o cumprimento da obrigação, colhendo 1 libra de carne do corpo de Antônio. Antônio não pagou, aí o caso foi levado a julgamento no Tribunal de Veneza. Então, com fundamento na pacta sua servanda, defendendo que Antônio tinha que cumprir a decisão. A decisão ela acabou sendo desfavorável ao inglês por conta da impossibilidade de ser executada. Então, a a alegação do Antônio era que a multa não lhe dá direito a sangue. É 1 libra de carne, é a expressão. Então, cobre a multa, arranque a sua carne, mas se ao cortar pingar uma só gota desse sangue cristão, seu patrimônio pelas leis de Veneza é confiscado, revertendo ao Estado. Então, prepare-se, portanto, para cortar
mas não derrame sangue, e cortar apenas 1 libra de carne, pois ao cortar ou mais ou menos de 1 libra, o senhor perde suas propriedades. Então, na realidade, nessa obra do Mercador de Beleza, ele vê bem o equilíbrio e a exigência pura e crua da lei, que era o previsto a princípio da Pacta Suna Servana. Então, o Rebus Sic Stantibus, ele vem justamente trazer o equilíbrio. Eu preciso da previsão dos dois. Todo e qualquer contrato hoje, ele possui a característica da Pacta Suna Servana, por causa que essa característica é o fundamento da existência da vontade das partes em realizar o contrato. Então, o direito romano, já na época lá da Lei das 12 Tábuas, ele já proclamava com rigidez que tornava tudo aquilo que estava dentro do contrato tinha que ser determinado, realizado e cumprido pelas partes. Então, o Pacta Suna Servana, ele vem trazer a garantia de que o contrato será cumprido. E quais são os efeitos jurídicos que ele tem? O principal efeito consiste em criar, então, obrigações recíprocas entre os contratantes, daí a força vinculante que existe o contrato, capaz de desempenhar, então, a função jurídico-econômica a que o contrato se destina. Então, Maria Helena Diniz, ela determina que é possível resumir os seguintes efeitos decorrentes da obrigatoriedade do contrato. Como se fosse lei, os contratantes ficam vinculados ao cumprimento das obrigações contratadas, sob pena de execução ou de responsabilidade por perdas e danos. Então, o contrato é irretratável, alterável. Logo, não se permite ao contratante libertar-se da obrigação contratual, salvo com o consentimento de ambas as partes, ou ainda nas hipóteses previstas em lei, ficando o juiz também adstrito ao ato negocial, então interpretando o contrato como se estivesse diante de uma prescrição legal. Então, é somente possível alterar essa força vinculante do contrato no caso de uma imprevisão, sobrevindo então a força maior ou o caso fortuito. Então, a gente traz até hoje as influências da Pacta Suna Servana e do Rebus Stantibus. E nós também temos a influência do Pater Familias. Pater Familias era a figura do pai lá nas famílias germânicas. Então, ele que tinha o poder absoluto. Então, pelo costume que se tinha nesses povos, a família ela era responsável pelos erros cometidos pelos filhos. Então, ainda que eles, na época, independia da idade, esses filhos tinham dependência econômica do pai, independente da idade que eles tivessem, os pais seriam responsáveis por eles. No nosso direito, civilmente, o pai é responsável pelo filho até que ele atinja a capacidade civil, que ela ocorre aos 18 anos. E onde que a gente tem isso? Lá no artigo 932, inciso 1 do Código Civil. Então, ele fala, ó, são também responsáveis pela reparação civil os pais pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. Então, nesse artigo, verifica-se a direta influência do costume da Pater Familias. Então, aqui estabelece serem responsáveis pela reparação civil os pais pelos filhos menores, desde que esses filhos tenham praticado algum ato, tenham causado algum dano, então eles estão em sua responsabilidade. Então, isso é um reflexo, esse artigo 932, inciso 1, é um reflexo que nós trazemos da origem germânica. E o que vem a ser o common law? Então, common law, ou direito em inglês,
é um termo utilizado nas ciências jurídicas para se refletir ao sistema de direito cuja aplicação de normas e regras não estão escritas, mas são sancionadas pelo costume ou pela jurisprudência. Então, tal forma do direito, ele tem origem lá na concepção do direito medieval inglês, que ele era ministrado pelos tribunais do reino. Então, lá se refletiam os costumes comuns que nele viviam. Então, esse sistema, ele vigora no Reino Unido e em boa parte dos países que foram colonizados por esse país. Uma das principais características do common law é que as questões devem ser resolvidas tomando-se por base sentenças judiciais anteriores. Então, ao contrário do que a gente tem aqui em regra no Brasil, onde você pode utilizar a jurisprudência como um parâmetro. Você não é obrigado a seguir a previsão jurisprudencial. No common law, eu sou obrigada a seguir a decisão da jurisprudência, da sentença. O common law, então, ele representa a lei dos tribunais, como que é o expresso das decisões judiciais. Então, o sistema de precedentes judiciais ou características do direito comum. Então, dentro do sistema do common law, as disputas elas são resolvidas através de uma troca de contraditório, de argumentos e provas. Então, ambas as partes elas apresentam seus casos perante um elemento julgador neutro, que vai ser ou é um juiz ou vai ser um júri, e esse juiz ou esse júri vai avaliar a evidência e aplica a lei adequada aos fatos e elabora uma sentença a favor de uma das partes. Após a decisão, qualquer das partes pode recorrer da decisão para um tribunal superior. Esse tribunal chama-se Tribunal de Apelação, e esse tribunal pode rever as sentenças apenas de direito e não de determinações de fato. Então, como o law, todos os cidadãos estão sujeitos ao mesmo conjunto de lei e o exercício do poder do governo é limitado às leis. Então, o poder judiciário ele pode rever a legislação, mas apenas para determinar se ele está de acordo com as normas constitucionais. Então, todo o Canadá, todos os Estados Unidos, exceto Louisiana, seguem esse sistema jurídico. Nos Estados Unidos, os estatutos estaduais, eles prevêem a common law a equidade de estatutos em vigor e que decisões posteriores dos tribunais têm apenas validade persuasiva. Nós temos uma pequena diferença que existe entre common law e equity law. Então, a primeira concepção que teve da common law é a de um direito comum. Então, era ele foi nascido pelas sentenças judiciais dos tribunais, então as cortes constituídas pelo rei, na tarefa de impor uma lei comum a toda a Inglaterra, as cortes elas eram subordinadas ao rei e suas decisões acabavam por suplementar, então, direitos costumeiros. Lembra o que são os direitos costumeiros? Então, os direitos costumeiros são aqueles que eles passam de pai para filho. Então, aquela tradição, a maneira de agir, a maneira de atuar daquela família que passava de pai para filho. Então, isso que são os costumes. Então, os costumes particulares de cada tribo dos povos da Inglaterra. Então, esse direito, ele tinha, em contraparte, como não era possível essa primeira concepção, o rei julgar a todos, ele resolver pacificar todos os dissídios que existiam, o que acontece? Existia um chanceler do rei, e esse chanceler do rei, ele tinha o seu próprio tribunal, e no seu tribunal, ele é que emitia as decisões. E ele se utilizava de um sistema jurídico que ele era mais amparado na necessidade de temperar aquele rigor do sistema.
visando atender mais uma equidade, uma igualdade entre as partes. Então, após a conquista da Normandia na Inglaterra, o direito dos tribunais, que era denominado common law, ele se divide entre common law e equity law. Então, essa distribuição da justiça, ela foi uma prerrogativa real que os reis tiveram, e que eles outorgavam. Então, esse chanceler do rei, ele atuava semelhante ao que acontecia no direito romano com os pretores. Então, o chanceler, ele ouvia as queixas, dava a orientação, emitia um writ, que era uma ação denominada com fórmulas fixadas pelo costume e que correspondia à obtenção de um remédio adequado para a situação. Então, dessa forma, ele conseguia resolver de uma forma mais simples. Então, concedido o writ, posteriormente, os compostos dos leigos e julgava as pretensões das pessoas que eram beneficiadas. Então, a princípio, eu tinha esses dois sistemas. Então, esse sistema, ele foi considerado muito rígido e acabou sofrendo radicais modificações e acabou sendo substituído por completo no futuro pelo common law. Então, hoje, a frequência desses procedimentos, ela foi caindo em desuso. Hoje, só se impera ainda o common law. O equity law, ele vem ao fim com a reforma anglicana, lá que o oitavo, ele se consagra, então, lá, a norma escrita. Então, o chanceler passou a ser um cargo... O chanceler anteriormente era um cargo do eclesiástico, deixa de ser o cargo do eclesiástico. Os atos judiciários de 1873 e 1875 passam a competência a aplicar tanto a figura dos dois tribunais dentro da Inglaterra, mas unificando esses dois tribunais a um único órgão. E seguindo, então, um único sistema. Então, na atualidade, o princípio nem tanto quer significar a aplicação da common law ou equity law, em função do remédio pretendido, mas classificação do instituto em si como o common law. Qual que é a função da decisão judicial dentro do common law? Ela tem uma função dupla. Então, a primeira função que ela tem é decidir o caso que está em julgamento e fazer coisa julgada. Então, os doutrinadores, eles entendem que é assim que se cria o direito da common law. Então, o legislador, ele tem as questões limitadas da controvérsia. Então, utilizando-se, aplicando-se dentro do caso particular, é possível eu ter os efeitos da coisa julgada material e, com isso, criar o direito por parte do juiz. E a outra função que tem é do efeito, além das partes ou da questão resolvida, ele cria o precedente, como uma força obrigatória para os casos futuros. Então, o que vem a ser esse precedente? É uma regra abstrata, mas não ligada aos fatos que deram origem. Então, ela é uma regra abstrata que dentro dela está contido. Então, todos os cases que envolvem, por exemplo, eu estou analisando uma anulação de casamento. Então, todos os cases que envolverem uma anulação de casamento devem se utilizar desse precedente. Só que esse precedente, por exemplo, eu não posso utilizá-lo para resolver questões relativas a divórcio ou sobre contratos entre obrigações alimentícias. Então, esse precedente de anulação de casamento só serve para anulação de casamento. Não existe nenhum precedente referente a divórcio, então o que vai acontecer? Vai se analisar e se gerar um novo precedente, que é o que se chama dos futuros casos dos cases law. Então, quando que eu vou ter um futuro caso?
A persuasive, ela ocorre quando as decisões da corte de jurisdição paralela, então os votos vencidos ou os minoritários da mesma corte ou de cortes superiores em determinados assuntos, aí eu vou ter invocado, então, pelos estados, a criação de um novo caso, posto que de um novo precedente, posto que o precedente anterior foi rejeitado. E a binding, ela vem das decisões das cortes superiores da mesma jurisdição ou das decisões da mesma corte. Então, ela vem já em fase de recurso. Então, na fase de recurso, aquele precedente foi rejeitado, então vai ser criado um novo precedente. Não, falta, eu não terminei aqui as estruturas do caso. Então, considera-se, então, a holding, ela ocorre quando eu tenho discutido, então foi arguído perante o juiz para que fosse uma solução, não tem norma jurídica, assim a importância do conhecimento dos fatos para que se constitua uma nova norma. E o dictum, então, é tudo que se afirma na decisão, mas não constitui, então, um elemento decisivo para o deslinde da questão. Embora seja meramente persuasivo, ele tem o poder de convencer tanto a corte quanto o advogado e também pode servir para aconselhar os seus clientes. Então, os novos casos, quando apresentados uma lacuna, então o tribunal ele pode reler os anteriores, dando uma interpretação extensiva ou uma interpretação meramente declarativa, ou também as cortes superiores podem desconsiderar o precedente e decidir com novas razões, criando daí, com isso, um novo precedente. Como que isso acontece lá nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, ele tem uma posição de criação do direito muito mais vinculante do que na Inglaterra. Então, pela presença da norma fundamental, que para eles é a Constituição Federal, que ela é uma Constituição escrita e rígida e com vigência superior a qualquer outra norma escrita, federal ou estadual. Então, a Constituição dos Estados Unidos, ela foi redigida lá em 1788, as leis infraconstitucionais federais ou estaduais, elas se apresentam de maneira totalmente diferente dos países romano-germânico. Em geral, essas leis, elas possuem artigos muito extensos, num único período. Então, elas se escrevem as regras, as exceções, as enumerações e as interpretações para cada assunto tratado. Então, uma matéria que na técnica é conhecida por nós aqui pelo nosso sistema, ele seria desdobrado em incisos, em alíneas, em itens, em parágrafos, em novos artigos. Nas leis norte-americanas, é um único período, então, com vírgulas, orações intercaladas, contrarreferências e outros artigos, tudo dentro da mesma lei. E a Constituição dos Estados Unidos, ela é a base, da mesma forma como a nossa Constituição é a nossa base, ela não pode ser desrespeitada por nenhuma lei, o mesmo ocorre com a Constituição dos Estados Unidos. A Constituição dos Estados Unidos, ela foi aprovada pelo Congresso Constituinte no dia 17 de setembro de 1787, foi ratificada pelos Estados da Federação em 1788, suas 10 primeiras emendas foram elaboradas na mesma época e entraram em vigor em 1789 e são denominadas como Bill of Rights. E até o presente momento, a Constituição ela sofreu 26 emendas. E todas as emendas dela, então, exigem a votação de 2/3 das ambas casas do Legislativo e a retificação de 3/4 das casas legislativas dos estados, sendo uma exigência, então, possível de ser substituídas por convenções entre estados. Então, para os americanos, a lei maior,
A base maior que tem que ser respeitada, então, é a Constituição. Depois, abaixo da Constituição, encontram-se os tratados internacionais e os acordos executivos. Então, o que são esses acordos executivos? São atos internacionais, então são atos que são considerados superiores a leis federais. Esses atos são assinados, são acordos internacionais, bilaterais, multilaterais, que sejam assinados pelos Estados Unidos e por outros países. Então, quanto à obrigatoriedade da submissão desses atos, o Senado Federal, ele não existe dispositivo constitucional, sendo a ele vedado, bastante vedado a limitação da imposição desses acordos executivos. E quais são as normas federais que existem nos Estados Unidos? Então, o primeiro são os atos normativos, que são elaborados com a participação do Executivo e do Legislativo. Esses atos levam, muitas vezes, o nome do deputado ou do senador que foi responsável pela criação do ato, ou também podem ter nomes que tenham a vincular com a própria lei, o que a própria lei demanda. Então, os segundos atos normativos são elaborados pelo Poder Executivo, pelo presidente, representado com a cooperação dos departamentos, que são os ministérios dele, né, são chamados de departamentos. Então, esses atos normativos recebem a denominação de order, então são regulations ou order. Os terceiros são os atos normativos elaborados pela Suprema Corte. Esses atos são equivalentes aos processos em si, como o desenvolvimento, a atuação do processo, como, por exemplo, a Federal Rules, que trata de regras do processo civil americano. Então, quais são as diferenças que nós temos entre o Common Law e a Civil Law? O Common Law, ele teve sua origem na Inglaterra durante a Idade Média, lá no século XII. Então, ele era o que na época se determinava em direito comum. Então, o objetivo era estabelecer, então, um padrão de relacionamento entre o Estado, que era representado pelo monarca e os proprietários de terra. E o Civil Law, ele já foi desenvolvido, então, com o fim do feudalismo e após a descoberta dos textos compilados do direito romano, lá dos tempos do Império Romano. O primeiro Civil Law que nós tivemos foi o Iuris Civilis Code. Depois nós temos o Common Law, então o direito é criado e aperfeiçoado pelos tribunais e operadores de direito. Já no Civil Law, o sistema, ele é totalmente codificado. Então, eu tenho o Código Civil, eu tenho o Código Penal, eu tenho o Código de Processo. Então, todo o sistema, ele é codificado. Então, ele não é baseado nos entendimentos e sentenças dos tribunais. No Common Law, o magistrado, ele está vinculado à decisão tomada em casos anteriores. Entretanto, caso inexista um precedente, o magistrado tem a prerrogativa e a autonomia de estabelecer e criar um precedente. No Civil Law, o magistrado não está vinculado às decisões jurisprudenciais, nem das decisões dele, de decisões anteriores, nem do tribunal em que atua, nem mesmo, em regra, de decisões superiores. Por quê? Eu falo em regra, porque nós temos aqui no Brasil a súmula vinculante. A súmula vinculante, ela vai obrigar o juiz a seguir a orientação do Supremo. Dentro da Common Law, nós temos ainda a mobilidade, então, interpretativa. Então, as regras, elas são adaptadas aos fatos expostos, às razões que foram alcançadas pelos operadores de direito e pelas partes, mediante o debate,
o discurso e as teses que foram elaboradas pelos advogados. Já no civil law, uma tendência que se tem é sistematizar os costumes do povo, codificando e convertendo tudo em lei escrita. Então, a base, não que na common law não existam leis escritas, porque como a gente viu, nos Estados Unidos, a Constituição ela é escrita e ela é a base. Então, assim, eu tenho a lei escrita, só que não precisa tudo estar codificado. Já na civil law, eu tenho a característica de que tudo deve estar codificado. Eu tenho essa necessidade da codificação de todos os termos da lei. E o que existe em comum entre a common law e a civil law? Primeira coisa que a gente tem em comum, a existência de um juiz de primeira instância. Então, tanto na common law quanto na civil law, nós vamos ter um juiz de primeira instância, a possibilidade de recorrer das decisões de primeira instância. Então, tanto para uma quanto para outra, é possível se recorrer da decisão. A criação de precedentes judiciais ou maior abertura para a interpretação dos juízes na civil law. Após a Segunda Guerra Mundial, então a gente tem um maior apelo dos direitos internacionais públicos, que acaba sendo contemplado por tratados que reúnem características nos dois sistemas jurídicos. Quando a gente trata de um tratado internacional, se esse tratado aqui no Brasil, ele for de assunto considerado de anos, esse tratado internacional, ele será equiparado à nossa Constituição Federal. Ele deverá ter tratamento a ele de norma constitucional. Então, nós temos também um tratamento diferenciado que é dado no caso de direitos humanos. Aqui no Brasil, então, o sistema jurídico da common law, da civil law aqui no Brasil, ele está parcialmente superado, ele já está superado. Por quê? Porque eu tenho o advento do constitucionalismo, que ele torna, então, imperioso, necessário, a consideração da lei ser positivada. Então, também a impossibilidade de uma norma tutelar de forma plena a todos os direitos. Então, tais elementos acabam levando a uma ponderação acerca da lei, facultando dessa forma ao judiciário desconsiderar e alterar o que está escrito na norma, o tácito na norma, ante a premissa de se resguardar os direitos e garantias que estão expressos na Constituição. Estão atentando que o direito, ele não é proveniente da vontade própria do magistrado, mas sim de um direito subjetivo, que se clama por tutela. Então, nota-se que o criar do direito não tem a finalidade das leis provenientes do legislativo, não é que o judiciário está fazendo lei como o legislativo, mas sim, até porque as decisões judiciais, elas não possuem de forma nenhuma as mesmas características da obrigatoriedade presente nas leis para aplicações futuras. Então, ele vai conservar o sistema jurídico da civil law, pelo menos formalmente, haja visto que as leis têm grande importância jurídica, diante das modificações que se sucedem. Mas a civil law, ela passa a incorporar uma características como primazia do direito sobre as leis e da justiça do direito. Então, aqui se evidencia o reconhecimento de que as leis, elas se encontram submissas ao direito superior a ela. Então, quando essa submissão não ocorrer, as leis, elas devem ser consideradas nulas e desprovidas de eficácia, por não atender a sua função, que é o resguardo do direito do povo e do Estado. Então, aí se observa o controle legal, de forma que vai se adequar o caso concreto à tutela do direito. Então, mesmo aqueles casos que sejam omissos dentro da lei, é necessário uma característica que ela vai ser presente na common law.
Então, esse controle normativo, então, ao abrir o controle normativo para as esferas do judiciário, o civil law, ele se aproxima desse novo sistema. Então, essas características dos dois sistemas jurídicos, eles estão entrando em harmonia e trazendo uma nova visão, aprimorando, então, as relações jurídicas em prol da tutela dos direitos e garantias dos quais a sociedade é detentora. Então, nessa situação, nota-se que os costumes presentes na sociedade, eles são fundamentais, porque é de emergem os direitos passíveis de tutela jurisdicional. Então, para que se tenha um nítido fundamento, sobretudo mediante o caráter positivista que anda permanecendo no sistema civil law, nota-se que o direito extraído dos costumes são elencados na norma constitucional, por meio da qual pautam-se todas as demais normas dos atos jurídicos, legislativos, políticos e sociais. Então, tomando-se nesse ponto, as leis ela têm o dever de se submeter aos ditames constitucionais, posto que essa é uma norma política assecuratória dos direitos que, por sua vez, são o alvo da justiça. Aqui, a gente entende um pouco o que aconteceu, por exemplo, no final do ano, em relação à posição do Supremo Tribunal, a divisão que a gente teve da posição do Supremo sobre a prisão de segunda instância. Então, por que se falava, os positivistas são a favor que seja liberado e que não pode se aplicar a prisão em segunda instância? Por quê? O que dizem os positivistas? Os positivistas são os aplicadores do civil law. Então, para eles, eu tenho que aplicar o que está escrito restrito na lei. Então, como a Constituição Federal determina que ninguém pode ser considerado culpado sem o trânsito em julgado de decisão condenatória, então, se eu não posso ser culpado, eu não posso ser determinada a minha prisão em decorrência da condenação daquele crime. Então, essa é a análise dos positivistas. Já a gente tinha uma outra linha de pensamento, que é essa linha que ela mescla o common law com o civil law. Por quê? Eu vou aplicar a Constituição, só que a Constituição ela tem que ser amparada e aplicada de acordo com os direitos fundamentais. Quando a gente trata de direito fundamental, um dos direitos fundamentais é a liberdade. Então, se eu não tenho uma decisão totalmente transitada em julgado, porque ainda cabe-se análise de recursos, e esses recursos vão poder alterar o que está disposto na Constituição. Alterando o que está disposto, eu posso ter uma modificação de decisão condenatória para decisão absolutória. Então, com isso, não seria eu determinar a prisão em segunda instância, seria por conta disso uma afronta ao princípio da liberdade. Em contraponto, eu tenho o quê? A terceira linha que se tinha, referente aos debates, era a linha do meio termo. O que é o meio termo? Então, eu não posso determinar a prisão por causa que eu não tenho o trânsito em julgado da decisão. E eu devo respeitar o princípio da liberdade, que é um direito fundamental. Só que eu também tenho o direito da sociedade, de eu trazer uma resposta para a sociedade. E o direito da sociedade, ele deve se prevalecer ao direito individual.
Então, essa era a outra linha que tinha. Então, prevalecendo o direito da sociedade em relação ao direito do indivíduo, da sua liberdade individual, seria possível determinar a prisão em segunda instância. Só que essa foi a linha minoritária, por isso que acabou se determinando que o que se manteve foi o positivismo, que é o que não está previsto dentro da Constituição Federal, então eu não posso aplicar. Então, esse é o confronto que nós temos. Então, como o law, nós estamos vivenciando com ele dentro do nosso sistema jurídico atual. Essa constitucionalização, então, ela vem ser... Então, foi concedido, então, aos magistrados o poder, dessa forma, de controlar a lei a partir da Constituição. Então, fazendo com que eles deixem de ser servos da lei e assumam o dever de aplicar e interpretar a lei em face dos direitos que estão gravados lá na Constituição Federal. Dessa forma, percebe-se que o juiz, dentro do nosso ordenamento jurídico, ele tem um poder interpretativo dotado de uma grande significância, estando muitas vezes, então, nesse ponto, ele se aproxima muito do sistema jurídico da common law. Só que ele também se distingue porque ele acaba tendo uma autonomia muito maior, por causa que dentro da common law, eu posso me basear na Constituição, só que eu tenho que obedecer precedentes, o que não acontece dentro do nosso sistema jurídico. Então, eles têm uma autonomia muito maior do que na common law, porque eles não têm que seguir obediência a precedentes já fixados. Então, desse modo, a atividade do brasileiro, do magistrado, no nosso ordenamento jurídico, ele é mais do que uma mera subsunção da lei. Ele visa resguardar os costumes que vertem em direitos, adquire, então, contornos de criador de norma e de criadores de tutelas efetivas de direitos que ainda precisem de considerações parciais da lei. É o que nós tivemos também, por exemplo, o que aconteceu em relação aos direitos, àquele mandado de injunção que eu já comentei com vocês, dos funcionários públicos. Então, inexistia uma lei que regulamentasse o direito de greve. Ao mesmo tempo, existia uma previsão constitucional do direito de greve, além do direito de greve ser um direito social, ou seja, ele está previsto entre um dos direitos de segunda geração que a gente tratou. Então, é um dos direitos fundamentais. Então, trata-se de um direito fundamental do cidadão, o direito à greve, e ele não podia, ele estava vedado de exercer esse direito diante da ausência de uma legislação que o regulamentasse. Então, quando o Supremo vem e, por meio do mandado de injunção, determina que seja aplicada a lei de greve que tinha sido anteriormente prevista para os seletistas, o que ele faz é exatamente esse procedimento da aplicação da common law. Então, ele está fazendo o quê? Ele está, não existe precedentes, apesar da inexistência de precedentes, eu estou respeitando um direito fundamental. Então, para eu respeitar esse direito fundamental, eu vou sanar essa lacuna com uma lei já existente. Então, esses são os avanços que nós temos hoje em dia referente ao direito civil law que nós temos em relação à atuação que nós temos da common law aqui no Brasil. Nós temos também
Essa é a figura que nós temos do neoconstitucionalismo brasileiro. Então, esse proceder jurídico que tem no Brasil, ele segue o civil law, dando fiéis ao neoconstitucionalismo, porque ele segue os parâmetros que regem um Estado democrático de direito e acaba concedendo, então, uma autonomia aos magistrados. Essa autonomia, ela advém do fato de que a lei encontra seu fundamento e seus limites na norma constitucional. Então, ela deixa de ter uma mera legitimação formal e se encontra aliada, então, à forma substancial dos direitos que estão positivados na Constituição. Então, uma vez que a lei ela não detém valoração, ela encontra-se intimamente dependente de sua adequação aos direitos e garantias fundamentais. Então, dessa forma, acaba se fixando uma aproximação entre o civil law e o common law. Então, ao passo que a primeira passa por um retrocesso de transformação nas concepções de direito e de jurisdição, fornecendo dessa forma uma maior autonomia aos juízes, que passam a ser detentores da faculdade de moldar a lei ao caso concreto. Então, dessa forma, se preservando direitos que não mais se encontram no texto legal, mas sim na Constituição. Então, a jurisdição confirma os direitos presentes na Constituição e não meramente declarando a vontade legal. Então, os magistrados na common law, eles são os garantidores dos direitos presentes nos costumes e tradições. Já vai. Essa preocupação que existe, então, dos resguardos dos direitos fundamentais. Então, o Poder Judiciário brasileiro, ele adquire, dessa forma, uma função típica do sistema jurídico da common law. Então, a instituir a figura do juiz como sendo um defensor do direito jurisprudencial. Desculpa. Havendo, então, um direito jurisprudencial que ele seja patente da moralidade política advinda da comunidade, mas que, ao mesmo tempo, não seja um discurso vazio e desequilibrado. Então, ele seguindo a noção de direito como integridade, a fim de que se institua o direito a par de seu contexto histórico e cultural. Então, surge a função do Poder Judiciário como responsável pela interpretação normativa, visando, então, a aplicação e o resguardo dos direitos fundamentais, bem como ele se torna responsável em tomar decisões de conteúdo político e moral. Então, de uma forma análoga, o ordenamento jurídico brasileiro, ele também se distancia também da common law pelo fato de admitir decisões contrastantes em um mesmo tribunal. Então, pelo fato de existir possibilidade de decisões dos tribunais inferiores serem diversas das já tomadas pelos tribunais superiores. Então, quanto a isso, existe uma crítica quanto à segurança jurídica. Essa insegurança, ela existe em ambos os casos. Então, há uma insegurança quando o Poder Judiciário tem uma grande discricionariedade. Então, o que é isso? Ele pode decidir dar significado ao conteúdo moral dos direitos fundamentais, assim como quando se exime dele em decisões políticas. Então, da mesma forma, decisões contrastantes de um mesmo tribunal ou de tribunais inferiores em relação aos tribunais superiores também causam uma insegurança jurídica e uma instabilidade social. Então, neste momento, a decodificação do direito e a supremacia dos direitos humanos não se tem mais segurança jurídica no texto escrito. Na verdade, talvez essa segurança nunca tenha existido.
Há ainda outras vertentes de críticas mais radicais que defendem que há por parte do Poder Judiciário a prática de um ativismo jurídico que visa suplantar a atividade legislativa. Então, instituindo dessa forma uma verdadeira ditadura jurídica. Então, percebe-se que esse argumento não se encontra subsídio para se fixar, uma vez que o juiz, presente em um Estado constitucional, e, sobretudo, num Estado neoconstitucional, ele exerce o poder diverso do juiz caracterizado pelo sistema jurídico da civil law. Isso porque, embora o juiz ele seja legítimo a proferir a sentença com base em norma criada pelo poder legislativo, em face da ausência da lei, não estaria para o juiz outra alternativa senão declarar o direito, ainda que este não tenha sido positivado. Então, uma vez que o direito subjetivo ele não pode ser negado em face da ausência do legislativo. Então, nesse modo, o juiz ele acaba sendo responsável por construir a norma jurídica do caso concreto. Então, quando inexiste uma norma geral, ou quando essa não está em conformidade com os princípios, com os direitos e garantias constitucionalmente estabelecidos. Então, nota-se que o Estado ele é pautado por uma Constituição, ele compete ao Judiciário, na figura dos magistrados, os mais variados graus de jurisdição. Então, exercendo controle sobre a atividade legislativa, impondo análise quanto à adequação da norma positivada da Constituição. Ao contrário, esse extremo a toda e qualquer lesão ou ameaça ao direito. Então, dado por força de norma constitucional, que determina que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito. E no caso da omissão do legislativo? Então, a ausência da lei, ela não permite a efetivação do direito. Então, essa omissão do legislativo, ela não pode ser vista como uma opção do legislador proveniente da vontade popular. Então, dessa vez, a Constituição, ela tem força normativa de aplicabilidade imediata, ainda que em face à ausência de leis complementares, impeça o legislador e desrespeite os direitos e garantias fundamentais, conferindo, então, assim, ao magistrado o inclume exemplo de jurisprocracia. Então, o que é isso? Então, é o poder-dever do magistrado de controlar a lei e as omissões legislativas. Então, a fim de que assegurar a tutela de direitos e a obtenção da justiça. Esse decodificar do direito tem a vista na constitucionalização, que ela suscita, então, da mudança procedimental supramencionada. Então, é um elemento do estudo doutrinário. Então, ao dizer de Barroso, a fase atual é marcada pela passagem da Constituição para o centro do sistema jurídico, de onde passa a atuar como filtro axiológico pelo qual se deve ler o direito. Então, a Constituição Federal, ela tem que servir como o centro do direito e, por conta disso, ela acaba permitindo ao juiz que ele sane qualquer lacuna que exista em relação à ausência de lei. Então, nós temos hoje um misto de características do sistema da civil law e da common law. Então, observe que se justifica que para que se interponha o entendimento jurisdicional de como funciona o ordenamento jurídico brasileiro hoje, ele é um misto, então, das características da civil law e da common law. Então, ainda que de forma não vinculante entre os tribunais, ele decorre da aproximação destes dois sistemas no âmbito da jurisdição constitucional.
Então, a constitucionalidade da lei e, mais ainda, a tutela de direitos. Então, ele não requer a presença de normas positivadas e tampouco a existência de uma Constituição rígida e positivada, mas sim a presença de limites materiais que vão fundamentar os direitos e as garantias fundamentais. Então, ao analisar essas afinidades presentes entre a common law e a civil law, de um modo geral, é preciso se atentar para o fato de que uma afinidade para fins de comparação útil entre sistemas jurídicos só existe caso eles possuam uma base ideológica comum. Então, esta base ideológica ela vai ser extraída do controle de constitucionalidade materiais da lei, que se pauta pelos direitos e garantias que são instituídas no texto constitucional e nos direitos humanos. Por fim, como é que funciona o papel dos costumes? Então, os costumes, ele também é outro ponto inalienável no considerado as afinidades da common law e da civil law no ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que os costumes, eles também atuam como um elemento de sumária importância. A gente tem, por exemplo, vamos ver uma situação de um cheque pós-datado. Eu não tenho uma previsão legal para a existência desse cheque. No entanto, o seu uso, ele foi aceito e é aceito até hoje por conta de um costume. Então, isso é a prova da influência que os costumes podem trazer dentro da legislação. Então, gente, hoje nós vivemos dentro de um sistema jurídico onde eu tenho mesclado tanto o sistema da common law quanto o sistema da civil law. Então, nós temos, e isso muitas vezes ele acaba causando uma insegurança jurídica, por causa que, diante da ausência de uma lei regulamentando, o judiciário pode se posicionar visando sanar esta lei. Então, isso causa uma insegurança em que sentido? Não sei qual vai ser a posição e a decisão do judiciário. Então, por isso que eu acabo tendo essa insegurança jurídica. Eu não tenho noção de como que ele vai se posicionar, qual que vai ser a decisão que ele vai tomar. Então, isso que causa insegurança jurídica. Ao passo de que, se eu tenho, o que diz os civilistas, os positivistas, que se eu me baseio somente na lei, no que está escrito na lei, se eu não tenho uma lei que regulamenta, logo eu tenho uma garantia de qual que vai ser a decisão. Vai ser rejeitado o pleito, por quê? Porque eu não tenho uma lei, uma legislação que regulamente essa posição. Gente, então, é isso que eu queria passar para vocês, referente à unidade 3.4. Eu nem acabei seguindo, agora seria para a gente ir para o intervalo. Ao invés de ir para o intervalo, a gente vai fazer o quê? Na segunda parte da aula, como eu já me comprometi com vocês, eu não vou dar, tirando aquela atividade do dia 22 que vocês entregam até dia 22 de maio, que está lá no quiz, na unidade 3.1. As demais atividades, eu vou realizá-las como parte da aula. Então, como parte, para encerrar o conteúdo da aula de hoje, tem um quiz que ele abre agora às 8h30 e ele fica aberto até amanhã cedo, referente a 4 questões do conteúdo que a gente trabalhou na unidade 3.4. Beleza, gente? Dúvidas? Tem não, Titia. Tem não? Tranquilo? Então, gente, boa noite para vocês. Tá na unidade 3, né? Tá na unidade 3, tá? Tá lá escrito na unidade 3, tá? Atividade referente à unidade 3.4. Essa atividade vale 400 pontos. Tem como a senhora mandar preenchida?
Não! Vocês respondendo, você já vai ter o gabarito dela, ela já gera o gabarito para vocês das respostas. Tá bom, Titi. Obrigado, boa Tá noite, bom. bom Boa descanso. noite, gente. Bom descanso para vocês. Até semana Valeu, que vem. Marcão. Marcos, Marco dormiu. dormiu, foi embora. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Você tá aí?